Olá, turma. Vamos para mais um trecho de aula aí, da aula 4, quarta semana. Vamos falar um pouquinho sobre intents. Na verdade, a gente já teve um primeiro contato aí na aula 3, usando o intent como elemento de navegação entre uma activity e outra, né? Nós vamos ver que é possível fazer outros tipos de navegação, né? Então, deixa eu só pegar aqui um guia. Então, o objetivo dessa aula é entender aí a interação entre os componentes de uma arquitetura mobile, né, através dos componentes, como que eu troco aí entre Activity, Service, Broadcast Receiver, Content Provider, né, e essa comunicação se dá através de intents. Tá? É um mecanismo muito interessante aí que o Android estabeleceu para haver aí essa comunicação e interação. Tá? Bom, então só relembrando, né, a arquitetura, nós temos aí 4 componentes básicos, né, que é a nossa atividade, onde dentro da atividade nós vamos ter aí layout, dentro do layout a gente vai ter a parte visual, né, a gente já teve uma aula aí sobre essa parte de interface com o usuário, né, e nós vamos ter outros componentes que a gente vai desenvolver aí ao longo das próximas aulas, né, mas a gente tem um componente chamado Content Provider, que é um provedor de conteúdo, e essa comunicação entre uma activity e esse provedor de conteúdo, ou a comunicação com um serviço ou com um broadcast receiver, a comunicação entre esses componentes, né, ela se dá através de um objeto de mensagem chamado intent. Né? Então, a gente vai encapsular as informações que a gente quer passar e vai enviar elas através de um intent. Né? Então, basicamente, essa comunicação desses componentes se dá por intent, né? E a nossa aplicação pode se comunicar com componentes do nosso celular, né? Quando eu falo componentes, são aplicações, né? Não a parte de hardware, né? Mas uma aplicação pode se comunicar com a outra também através de intents, tá? O nosso exemplo anterior foi a comunicação dentro da própria aplicação, mas a gente vai ver aqui na aula de hoje que é possível fazer uma comunicação externa, né? Chamar uma outra aplicação passando aí um conjunto de informações. Né? Então, basicamente, nós temos três tipos de uso fundamental do intent. Né? O primeiro uso é iniciar uma atividade, uma activity, que a gente fez na aula passada. A gente também pode iniciar um serviço, né? E também fornecer uma transmissão. Então, a gente vai ver melhor como isso pode ser feito. Tá? Quais são os tipos de cenários dessa comunicação entre os componentes? Então as direções podem ser as mais diversas. Né? Eu posso ter, como na aula anterior, né, uma tela chamando a outra, uma activity chamando a outra, e essa navegação ela é feita através de um intent. Então, a gente pode carregar algumas informações aqui para que uma tela acione a outra e passe internamente alguma informação extra. A gente usou lá o put extra, né? A gente colocou informação extra dentro desse objeto e fez a navegação. Então, além da navegação entre activities, nós podemos ter uma activity invocando um serviço, né? Um serviço em background. A gente pode ter um serviço enviando informações para um broadcast receiver, né? Ou um broadcast sendo capturado por uma activity através de uma intent, né? Então, o aparelho transmite aí alguma informação e eu posso habilitar a minha aplicação para capturar essa informação. Então, essa informação também vem através de intents. Então, quase todas as comunicações aí, seja ela interna ou externa à minha aplicação, se dá por meio desse mecanismo aí chamado de intents. Deixa eu achar outra tela aqui. Ainda no cenário de comunicações, como eu falei,
Eu posso ter essa comunicação interna dentro da minha própria aplicação, né, uma activity chamando outra através de intent, mas o que a gente vai ver hoje é que também é possível que a minha aplicação invoque ou encaminhe outros aplicativos instalados aí no meu dispositivo por meio do envio de uma intent. Né? Claro que isso só é possível graças a algumas padronizações que foram definidas, né? Porque eu preciso ter uma padronização de envio de informações para que outro aplicativo consiga entender e processar essa informação. Então, a palavra-chave aqui é padronização. A gente tem algumas padronizações para carregar informações dentro desses intents, de forma que outras aplicações, serviços ou broadcasts consigam processar essas informações recebidas, né? E o contrário também, né? A minha própria aplicação, ela pode receber informações de outras aplicações, de um broadcast. Por exemplo, né? Eu posso capturar um evento aí do meu celular, um bloqueio de tela, né? Alguma operação que o meu usuário fez, eu consigo capturar isso através do intent. Claro que, obviamente, se eu me inscrever para receber, se a minha aplicação tiver inscrita aí para receber esse tipo de informação. Né? Bom, dando sequência aqui à parte teórica de intents, nós temos dois tipos de classificação de intents. Né? Temos as intents chamadas de intents explícitas e as intents implícitas. Intents explícitas é aquela onde eu conheço exatamente quem vai processar e como vai processar a minha informação. Né? Então, ela é uma intent nomeada, né? O aplicativo de destino ele é nomeado. Né? Lembra que a gente fez lá o carregamento, né? A gente fez new intent e colocamos dois parâmetros. Um dos parâmetros era o meu dis, né? O meu contexto original, e o segundo parâmetro era a nossa second activity. Lembra que era a nossa segunda tela. Então, eu tenho o meu destino nomeado, né? E quando a gente fala de intents explícitas, normalmente, né, não é obrigatoriamente, mas normalmente a gente está fazendo essa comunicação dentro da nossa própria aplicação. Porém, intents não se limitam só a isso, né? A gente pode usar intent para fazer algum acesso externo. Então, quando eu lanço informações para fora da minha aplicação e eu não sei exatamente quem e como será processada essa informação, a gente chama essa intent de intent implícita. Né? Ela é implícita porque eu não sei exatamente quem é o destinatário, quem que vai processar e nem como vai processar, apesar de a gente ter alguma padronização para facilitar o processamento lá do outro lado. Então, eu digo qual é a estrutura da informação que eu estou enviando e o que eu espero que a aplicação que receba essa informação ela vai fazer. Né? Então, nesses intents implícitos, esse processamento ele é feito através de filtros. Né? Então, a gente vai ver que o nosso sistema operacional vai oferecer alguns filtros para direcionar e processar essas informações. E dentro dessas intents implícitas, a gente pode carregar algumas informações, né? Além daquela informação extra que a gente viu na aula passada, a gente pode indicar qual é a ação que eu quero que seja feita com essa intent, um envio do e-mail, né? Uma navegação URL, por exemplo, abertura de um arquivo. E a gente vai ver algumas das ações possíveis aí de serem carregadas no conteúdo de uma intent. Né? Eu posso passar dados extras e algumas flags. Aqui eu retirei um fragmento da própria documentação do Android que ilustra como que uma intent implícita ela inicia uma outra atividade fora da nossa aplicação, né? Como se fosse uma activity de outra aplicação. Tá? Então, a gente vai criar uma intent lá na nossa atividade principal, né? No caso aqui, na nossa activity A. E aí nós vamos invocar essa intent ou enviar essa intent através do método start activity, né? E passando a intent como parâmetro. Quando a gente manda para fora da nossa aplicação, o sistema operacional Android ele vai buscar
dentro do hall de aplicativos que ele tem instalado, qual aplicativo entende ou poderia processar aquela informação. Então, imagine que você envia uma intente aí com um endereço de e-mail, né? Quem que vai processar um endereço de e-mail, né? Geralmente uma aplicação de e-mail, né? Um Gmail, né? Um Outlook. Né? Agora, se você vai enviar um arquivo, né? Se é um arquivo PDF, então o Android, né? Ele vai buscar alguma aplicação que consiga abrir aquele documento PDF, né? Por exemplo, hoje a gente tem aí leitores de arquivo PDF, mas também tem outras aplicações, né? Aplicações bancárias, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Quando eu vou abrir um arquivo PDF no meu equipamento, o meu sistema operacional me dá algumas opções, né? Ah, você quer abrir no Banco do Brasil para ler como se fosse um boleto, você quer abrir no teu navegador, você quer abrir no teu Adobe, né? Então, essa opção, né? Ou no caso, essa relação de aplicações que podem abrir ou processar aquela informação, a gente chama de filtros, né? Então, os filtros de intent, né, é esse processamento que o sistema operacional faz para identificar quais aplicações conseguem, né, ou, de certa maneira, entendem aquela informação que a gente está passando. Né? Então, o Android vai fazer esse filtro, né, o usuário pode interagir, escolher qual é a aplicação, e aí, depois que o usuário escolheu, né, esse intent é passado para aquela aplicação. Então, aquela aplicação de destino, ela vai ter uma activity que lá no onCreate ela vai dar um get intent e vai capturar essas informações e vai processar ela da maneira que a aplicação foi programada para isso. Né? Então, a gente vai fazer um exemplo prático aí. Talvez eu divida essa explicação em 2 vídeos para não ficar muito longo, tá? Vamos aqui adiante. Termos práticos, né? Vamos exemplificar. Então, a gente vai criar uma intent lá dentro do nosso código-fonte, né? New intent, e ao invés de colocar origem e destino, que era aquela nossa intent nomeada, nós vamos indicar uma ação, uma action. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo simples, né? De uma intent implícita, porque eu não estou dizendo quem que vai processar essa informação, eu só estou dizendo qual é o tipo da informação e o que eu espero que seja feita com essa informação. Então, é uma informação do tipo ação de envio, né? Eu quero que alguém envie essa informação e estou colocando uma informação extra. Então, estou dizendo que essa intent, ela tem um campo padrão aqui chamado extra email e eu coloco aqui um valor, né? No caso, um nome, @domínio. Né? E encapsulo isso aqui dentro de um objeto e envio, né? Aciono essa intent para o meu sistema operacional Android. Então, meu sistema operacional Android vai indicar a action send, né? Quais aplicações instaladas aqui conseguem lidar com esse tipo de ação? O Gmail consegue, legal. Então, eu ofereço o Gmail aí como aplicação para processar esse intent. Né? Aí, se o usuário escolher o Gmail, esses dados, né, esse nome, @domínio, vai ser enviado para a aplicação do Gmail, né, dentro do objeto extra email. Então, ele vai saber que aqui, né, esse nome, domínio, é o destinatário ao qual eu quero enviar a informação. Então, né, além do extra email, tem outros campos que a gente pode carregar. E o que compõe, então, uma intent, né? Quais são os tipos de informações que a gente pode carregá-las, né? Nem todas são obrigatórias, mas algumas são necessárias para que a gente tenha sucesso aí no processamento dessa informação. A gente vai ver também na prática que é muito importante a gente tratar uma eventual exceção que possa ocorrer, né? Caso a minha aplicação não consiga processar essa informação de forma correta, né? Então, a primeira informação é o nome do componente, né, para onde a gente vai direcionar essa intent. No caso, se for uma intent implícita, não tem nome, né, que nem eu mostrei aqui, ó, né? Por exemplo, aqui eu não coloquei o nome da intent, eu só coloquei a ação nela.
né? Mas se ela tiver um nome, o nome vai ser qual é a intent, ou melhor, qual é a aplicação destino que vai processar. Na nossa aula anterior, a aplicação destino era a minha própria aplicação, mas uma activity secundária, né? A gente fazia a navegação. Essa action, né, é um campo de ação genérica que eu indico o que deve ser feito com aquela informação, né? Então, a gente tem várias actions aqui. Aqui eu só coloquei 2 exemplos, né? Tem a action descend, que é o usuário quer enviar dados a outro aplicativo, um e-mail, por exemplo, né? Mas isso não se limita só a e-mail. Eu quero enviar, digamos, coordenadas de um mapa para que o aplicativo, para que seja aberto aí o Google Maps ou o Waze ou outro aplicativo de mapa. Aqui no Send eu também posso enviar coordenadas coordenadas não, eu posso enviar um endereço, uma URL, né, e direcionar isso para um navegador, Safari, Android, Google Chrome, Mozilla, né? Então, esse send é uma informação que eu estou enviando que pode ser processada, né? Além disso, a gente ainda tem a ação de visualização, né? Algo que vai ser exibido ao usuário, como eu falei antes, né? É um arquivo PDF. O usuário vai querer abrir esse arquivo. Como que ele vai abrir? Né? No navegador, no aplicativo do banco, no Adobe, né? Estou enviando uma imagem. Quero abrir essa imagem aí na visualização, quero abrir essa imagem para envio aí num WhatsApp, né? Quero salvar essa imagem. Então, basicamente, as 2 principais, temos outras, né? Mas é a Action View e a Action Send, que são ações, né? E os dados que a gente vai carregar para serem passados junto com a ação, geralmente eles seguem aí um padrão que a gente chama de URI. A gente vai indicar um protocolo de comunicação, né? Se é um endereço web, a gente vai pôr lá HTTP, se for para enviar o e-mail, a gente pode pôr o protocolo de e-mail, se é a coordenada de mapa, a gente também tem um protocolo específico, né, GEL. Então, essa URI, ela tem informações sobre os dados da informação que eu estou enviando, né? Então, por exemplo, se for uma ação edit, os dados deverão conter a URI, né, a localização do documento a ser editado. Né? Então, imagine que você está abrindo um arquivo .doc, né? Você vai passar esse arquivo .doc para uma aplicação. Eu não sei se o meu usuário tem o Word ou ele tem algum outro editor de texto. Eu vou passar a URI indicando aonde está o arquivo que eu quero que a outra aplicação abra, né? Eu indico a localização, né, do documento. Informações extras, né, são informações adicionais que podem favorecer o processamento, né? Por exemplo, voltando lá ao exemplo do e-mail, quero enviar um e-mail usando a Action Send. Então, além de indicar a Action Send, nós podemos colocar informações extras como Extra Mail, que é o e-mail destinatário, mas também temos outras chaves, né? Por exemplo, o Extra Subject, que eu vou indicar qual é o assunto daquele e-mail, né? E assim por diante, né? Tem algumas informações extras padronizadas que a gente pode carregar que já facilitam o processamento aí do outro lado. Tem um outro item aqui, categoria, que são também informações adicionais, né? Mas, em geral, a gente não precisa especificar a categoria. Né? Então, em termos teóricos, essa ideia do intent, né? Navegação interna ou externa, comunicação com componentes, pode ser implícita ou explícita. Explícita é quando a gente sabe exatamente quem que vai processar, geralmente a nossa própria aplicação, e implícita, uma outra aplicação dentro do nosso sistema operacional. Beleza?
E aí vou deixar aqui para vocês 3 links de leituras complementares, links oficiais lá da documentação do Android, que vocês podem acionar, né? Eu vou abrir aqui só a título de visualização. Só ver se vocês estão visualizando a minha... Aqui, né? Estão visualizando a tela correta? Porque esses dias, eu acho que aqui lá no Git, eu acho que eu compartilhei a tela equivocada esses dias. Não, tá certo. Uhum. Então, esse primeiro link que coloquei aqui, ó, Filtros Intents, é basicamente a explicação que eu fiz ali de forma um pouco mais detalhada, né? Cadê aqui? Filtros Intents. Vai explicar como iniciar uma intent, os tipos intent, explícitos, implícitos, como eu crio uma intent, os componentes, né? Action View, Action Send, os dados, categoria e os extras. Né? Até tem alguns exemplos aqui de implícito e explícito, mas esses exemplos nós vamos fazer na prática, tá? Inclusive como forçar com que o nosso sistema operacional abra o seletor, né? Para a gente escolher qual é a aplicação que vai processar aquela intent, tá? Então tem bastante coisa aqui. Depois, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, né? No detalhamento ou dar uma relida aí na explicação. Eu coloquei aqui intents comuns, que tem algumas ações comuns que a gente, às vezes, precisa que a nossa aplicação faça, né? Ou interessante para colocar numa aplicação, né? Criar um despertador, então, ó, Action Send Set Alarm, né? Então, eu quero criar uma aplicação que vai interagir com o alarme aí do meu sistema operacional, né? Então, eu posso setar o alarme, indicar a hora, minuto, a mensagem, né? Aqui tem um exemplo aqui, então, de como criar o alarme, né? Qual é a mensagem, a hora, minuto, né? E como que eu lanço isso para fora, né? Então, vejam que não tem muito segredo, né? O segredo, claro, é conhecer a documentação, né? Entender aqui quais são essa padronização, né? Extra hour, extra minutes, né? Qual é a ação que eu vou fazer e quais são as informações extras que eu tenho que carregar. Então, mensagem, hora, minuto, segundo, isso aqui a gente pode pedir para o nosso usuário informar, e aí a gente vai lançar aqui o nosso Start Activity Intent, vou lançar essa atividade para fora. Tem outros exemplos aqui, ó, criar um timer, vocês podem brincar depois também, né? Criar um compromisso na agenda, aí no calendário, acessar a câmera, né? Um aplicativo de câmera, contatos, tem bastante coisa. A ideia, né? O e-mail, né? Que eu falei, ó, send to, send multiple, né? Se eu quero enviar para vários destinatários um e-mail, armazenar arquivos, abrir um arquivo específico. Tem bastante coisa aqui, tá, pessoal, né? Lembrando que a ideia é que vocês tenham essa visão geral do funcionamento das aplicações mobile, os principais componentes, né? A gente não tem tempo hábil, né? E eu também não tenho expertise para dissecar tudo que é possível fazer aqui dentro de aplicações mobile, tá? Beleza? Eu vou encerrar aqui. E aí o próximo e último vídeo dessa aula 4 vai ser uma prática, ok? Até a próxima.